apresentação de Aninha Fonseca. Aninha Fonseca. Olá! Sejam bem-vindos a mais um TVCast, uma iniciativa da Comissão Distrital de Diversidade, Equidade, Inclusão e Pertencimento do Distrito 4563 do Roteiro Internacional, na gestão 24-25 do governador Diogo. Agora, irei fazer minha autodescrição, que é uma prática super importante para os deficientes visuais saberem como eu sou. Eu sou uma mulher de pele branca, cabelos e olhos castanhos, cabelos lisos abaixo dos ombros. Eu estou vestida com uma camiseta branca de manga curta, com listas vermelhas e azul marinho, e eu sou uma mulher cadeirante. Bom, hoje nossa convidada é a Andrea Miron, uma pessoa plural que exerce atividades acadêmicas, empresariais, é escritora, consultora de moda e influencer, sendo referência nacional no ramo da beleza e moda inclusiva. O currículo lá de tela e profissional é gigantesco, inexplicável, maravilhoso. Andrea, agradeço a oportunidade de ter você no TVCast, a sua disponibilidade também. É um prazer enorme estar aqui com você. Você também é referência. Obrigada. Agradecer essa participação de nós podermos refletir e falar sobre a moda, sobre a beleza, sobre a diversidade, a inclusão, né? E agradecer ao Rotary, em especial a Aclimação, que é hoje, né, o que nos conecta. Bom, te passo para as suas palavras iniciais, por favor. Bom, deixa eu me descrever. Meu nome é Andrea Miron. Eu estou sentada na cadeira, estou de frente para a Aninha, tenho cabelos castanhos com mechas, olhos claros, pele branca, estou vestida com uma camisa azul claro, manga comprida, e estou aqui aberta a todo tipo, né, de pergunta, e principalmente depois, né, do nosso podcast, para nós discutirmos e levarmos cada vez mais conhecimento. Isso aí. E você que é atuada na área acadêmica, você que é atuada em ciências contábeis, especialista em antropologia, em moda e criação, e em propaganda e marketing. Isso, a antropologia ainda em fase né, está em andamento, mas sim, a graduação em ciências contábeis, pós em propaganda e marketing. E mestre em educação, arte e história da cultura. Isso. Como é conciliar tudo isso? Bom, eu acho que eu nasci uma criança curiosa, né? De curiosa e sempre muito apaixonada pela arte, pela expressão e principalmente pela moda. Eu tive como referencial a minha mãe, uma mulher sempre à frente do tempo dela, sempre muito elegante e que sempre me colocou muito a par, né, através de revistas, do que acontecia. Então, isso eu acho que foi criando um desejo muito grande desde pequena. Fora a presença dos perfumes, né? Isso, eu falo que eu era a milanesa quando criança, de tanto talco que ela me passava, né? E até hoje eu não posso ficar sem um talco, né? Então, acho que as referências começam daí. E o fato de ser formada em ciências contábeis é porque ela tinha o escritório, né? O escritório Ataliba da Silva, mas a minha paixão, embora tenha trabalhado no escritório, né, a minha paixão sempre foi moda, e ela falou, se você quer moda, você que lute, né? E eu realmente fui atrás, fora essas minhas graduações, eu tenho mais de 100 cursos ligados à moda, né, com viagens internacionais para estudo. Então, isso acho que, na verdade, ele é um processo que eu falo que não foi só multidisciplinar, mas também pluri, né? No sentido em que o meu foco sempre foi a responder as perguntas em relação à moda, o porquê, né, da onde veio, por que nós nos vestíamos, e isso é algo que é uma questão pertinente até hoje. Legal. Você é professora em universidades que têm cursos em referência
em moda e perfume, como FAAP, Santa Marcelina, Belas Artes. Isso. Como você vê o interesse dos jovens nessas áreas? No IED também e no Denim City, né, na parte de jeanswear. Enfim, a gente vê que a moda em si, né, ela é uma expressão. Então, os jovens, principalmente, eu acho que você está nessa geração Z que a gente fala, né, daqueles que nasceram pós 1997, que é uma geração que já veio, né, já veio com a tecnologia junto, não sabe o que é o mundo sem a tecnologia, né? E a moda, ela passou, principalmente após pandemia, né, nós tivemos esse boom da expressão das pessoas buscarem a moda como uma forma de se pertencer, né, de ter um reconhecimento, de melhorar a autoestima, né? Então, assim, o jovem ele procura sempre uma expressão. E hoje a moda, né, 89 foi feita uma pesquisa, segundo a OLX, de compra online, 89% dos jovens acham que a moda ela é crucial para a melhoria da autoestima. Então a gente vê que o impacto é muito grande em relação, né, o que você veste, a maneira que você, né, como você se coloca hoje diante de uma atualidade. Antes nós tínhamos quem? Né? Antes você tinha o seu vizinho que o via, né? Tinha depois a cidade, depois o estado, o Brasil, e agora nós somos visualizados pelo mundo, né? Então, como é que eu vou ter autenticidade num mundo em que todos são iguais, né? Nós somos 8 bilhões, então o que me faz ser autêntico? E isso é uma pergunta que todo jovem tem, né? O sonho, o idealismo, né, de fazer a sua vida uma obra de arte, poder se expressar através, né, de um desenho, ou através de uma roupa, ou da criação de uma joia. Porque quando a gente fala em moda, Ana, a gente está falando assim, desde de uma joalheria, desde os acessórios, né, de tudo que se coloca na roupa, mas hoje também a gente vê cada vez mais a moda indo em outros cenários, né? Você fala moda no sentido de você ter ido num restaurante, né, de estar atrelado a uma, né, a uma cartela de cores, a cheiros, né, quais são os cheiros que vão ser marcantes. Então, isso engloba tudo que nós falamos sobre o que é moda, e nada mais, nada menos também hoje a inteligência, né, artificial. E aí eu venho a pergunta, né, e aonde fica o ser humano diante disso tudo? Né? Isso. Bom, eu sei que por 10 anos você esteve à frente da primeira pós-graduação de perfumes da América Latina. Sim. Creio que, pelo menos no Brasil, esse mercado ainda esteja sendo descoberto. Como os brasileiros se comportam em relação aos cheiros? Bom, nós somos de uma cultura, eu falo de uma cultura singular, a gente tem que entender que a perfumaria, ela nasce de um sincretismo, né, religioso e cultural, que nasce, então, a gente tem que, né, nós vamos nos reportar em 1808, quando a corte portuguesa chega ao Brasil, né, então ela chega com roupas extremamente pesadas, com uma higiene ainda a ser discutida, né, de uma maneira diferenciada do que se tinha, né? Então, imagina, os índios da costa, né, do Brasil, eles tomam de 14 a 16 banhos diários, né? E os portugueses com os banhos anuais. Então, tudo é cultura. Então, quando chega no Brasil, eles foram recebidos, né, ciceroneados por quem? Pelos negros, né? E qual a cultura afro? A cultura dos cheiros, a cultura, né, de se fazer banhos espirituais. Então, desse encontro dos índios com os negros, nós temos uma cultura que a gente fala o seguinte, que o Brasil é o único no mundo em que você usa perfume pós-banho. Nós temos essa relação direta, né? E o brasileiro gosta muito de estar limpinho, né? Eu sempre brinco, né? Quando você chega em casa e você não tá legal, a primeira coisa que alguém te fala, né, Ana? Ah, vai tomar um banho que melhora, não é? Aí depois você melhorou, né? Aí você tá com uma dor de cabeça, fala, toma outro banho, né? Aí quando você tá triste, vai tomar um banho que passa. Quando você tá feliz, você fala, eu vou tomar um banho, porque eu tô tão feliz,
né? E quando você quer que o outro, né, não tenha a oportunidade muito, né, vamos dizer assim, apropriada, você manda o outro tomar banho. Então, assim, de alguma forma ou de outra, o banho faz parte da nossa vida, né? Então, assim, nós temos uma cultura em Belém do Pará riquíssima, né, onde a natura está. Então, assim, o nosso Brasil, ele é muito perfumado, né? Agora, a gente tem que entender a diferença entre higiene e perfume, né? No Brasil, falei para você, nós estamos atrelados, a maioria, né? Você não tem coragem, às vezes, de passar um perfume sem tomar banho, né? Você fica até com dó do perfume, você fala, não vou passar, não vou, né? Então, assim, o que é uma prática diferenciada na Europa, da onde vieram os portugueses, que vieram ainda com os resquícios de que houve da peste negra, né? E que as pessoas, elas foram colocadas que o uso, né, do banho, ou banhar-se, primeiro, era um fato pecaminoso, né, o fato de você tocar o corpo, e segundo, que isso poderia atrair mais doenças. Então, por isso que eu falei que os banhos eram anuais. Então, aqui, com a cultura negra e com, né, os índios, nós tivemos um leque muito maior. Então, nós nos banhamos, lavamos a cabeça todo dia, né? Nenhum local do mundo tem esse processo tanto de higiene como nós temos, né? Então, isso que diferencia. Agora, o fato de eu ingressar, né, na perfumaria, na verdade, foi a sensibilidade que eu tenho que agradecer aqui, que é a Lúcia Lisboa da Givaudan, né? Dr. Miguel Krisner, que é do Boticário, né? E que me possibilitou também ser a curadora do museu, né? Do Museu Catavento de São Paulo, que quem quiser fazer, né? Quem quiser fazer uma visita vai ser muito bem-vindo, que é a Sala do Olfato e o Mundo do Perfume, onde nós narramos 6.000 anos de história da perfumaria no mundo. Então, para a gente entender que a perfumaria também, ela faz parte da nossa história, né? Então, ela está na Bíblia, ela faz parte de um conceito do ser humano, da evolução do ser humano, né? Ora divino, ora profano, ora, né, eu vou adorar Deus e outra deuses. Então, assim, e nós sabemos que o brasileiro, ele tem muito isso de contato, né? Ele gosta de ter contato, de cheirar, de abraçar, né? E o fato de você estar com perfume, né? Lembrando que o maior, hoje a gente fala, os homens no Brasil Norte e Nordeste são os que mais consomem perfumes, né? E perfumes também são mais consumidos no Rio de Janeiro do que em São Paulo, né? Perfumes importados. Isso tira um pouco, né? Descentraliza, né, a questão de que só São Paulo existe. Não, nós temos um Brasil riquíssimo, um Brasil com referências maravilhosas, né? Como eu falei do Belém do Pará. Legal. E, Andréia, pesquisas avaliam a indústria global de moda em 3 trilhões de dólares. Uhum. Isso representa 2% do PIB mundial. Na sua experiência, qual a relevância da moda para a sociedade? Bom, primeiro nós temos que imaginar que hoje, né, a moda, ela não é só um contexto, né, antropológico, não é só um contexto em que você trabalha, né, a maneira como você veste, né, porque a gente sabe que imagem é poder, né, Ana? Imagem é poder. Então, nós somos avaliados nos 3 primeiros segundos, né, antes sequer de nós proferirmos uma palavra. Então, diante de um fato desse, a gente sabe que o poder de uma imagem, ela pode causar dentro das empresas e até, né, em pessoas que querem fazer, né, a sua imagem o seu negócio. Então, o que acontece? Quando a gente vê isso, a gente entende que moda, ela deixa de ser um patamar só de criação para ser um patamar de negócios, né? Então, nós somos, a moda é o segundo setor que mais emprega no Brasil, né? 60% dessa mão de obra é mão de obra feminina, né? Então, assim, nos dados que foram até 2024 pela BIT, né, foram movimentados 203,9 milhões, sendo só de movimentação de confecção, enfim, 2 toneladas, né? Então, de roupa. Então, assim,
2 milhões de toneladas de roupa. Então, assim, é um fator que a gente vê que existe, né, em volta de toda essa beleza, de tudo que se imagina da moda, existe um setor em que ele precisa vender, existem muitos profissionais comprometidos, a indústria também exporta hoje, né, é referência também na exportação de algodão, né, ou também importa outros tipos de materiais, mas assim, o Brasil, ele tem cada vez mais se alçado como uma potência nesse sentido. Agora, se você me perguntar assim, Andréia, o que você acha, por exemplo, que a moda, qual é o caminho que a moda segue? Né? A gente tem uma China, a gente tem uma Shein, a gente tem, né, marcas fora, né, que estão confeccionando, né, e enviam para o Brasil e as pessoas compram. A gente tem muito hoje, e um crescimento muito, muito notório que eu falo, que é o que a gente chama de white label, né? O que é esse white label? São as empresas no Brasil que compram da China, né, e colocam a etiqueta como Brasil, né? Então, assim, isso é um fator que o mundo todo está na mesma linguagem, né? Então, assim, a moda está no brechó, a moda está na autoria, na assinatura, né, do criador, porque a gente sempre fala, quem faz moda, o criador e a criatura não se separam, né? É muito difícil, né? Então, é como se você mexesse com o ego da pessoa, né? Mas a gente vê que o caminho hoje, ele não é só desenvolver, criar. Como é que eu faço para vender? Assim. Né? Então, a moda, ela precisa ser vendida, né? E a China e outros países estão fazendo de uma maneira como como o próprio Oriente está agora enviando os perfumes, que são os perfumes árabes, né? Com uma qualidade excelente, né? Porque tem um know-how, foram os primeiros a desenvolver a perfumaria no mundo, né? Então, assim, existe cada vez mais, o que a gente tem que perceber, que a moda, ela é mutável, né? E o jovem gosta disso, né? Por isso o interesse pela moda. Ele gosta de cor, muda esse ano, né, discute, porque a moda está no cosmético, está na maquiagem, está no cabelo, está na unha, né? Então, assim, tudo está. E grandes designers, né? Porque a gente já nem fala mais só do estilista, a gente fala do designer, porque ele contempla o ambiente, né, o espaço físico também, né? Eles já fazem a assinatura, por exemplo, em hotéis, né, em aviões, ou seja, a gente fala de que a moda, ela não está mais no processo simplesmente de você sentar e desenhar, né? Mas é de você pôr isso ao mundo e isso ser algo que tenha venda. Inclusive, você já afirmou que quanto mais se pensar no conforto da roupa que a pessoa está usando, melhor, porque a estética deve estar ligada ao lado humano. Sempre, sempre. Conte-nos um pouquinho sobre essa iniciativa, experiência, expectativas ligadas a esse segmento. Bom, eu acho que quando a gente fala em inclusão, num primeiro momento, ele sempre vem de uma causa pessoal, né? Sempre de uma dor pessoal. Primeiro que eu atuava, né, estando em moda, eu sentia que sempre aqueles corpos que estavam na moda naquele momento, dentro de um padrão daquele período, estavam em alta. Então, e aí aqueles que não estavam? Então, isso já sempre me criava sabe, assim, um certo desconforto. Em 2008, minha mãe foi diagnosticada com câncer, né? E quando ela chegou, ela já estava num estado avançado, né, de mama e nos ossos. E nesse decorrer do processo, ela era uma mulher muito vaidosa, como eu comentei, né, muito bonita. Ela perdeu todos os cabelos e eles não nasceram mais, né? E diante disso, a falta, né, que o seio fazia, né, todo o aspecto psicológico por trás, e as idas, né, ao Hospital do Câncer, a C. Camargo, que é maravilhoso, eu acho que é referência, né, propiciaram né, e se criar com SAGU, ou seja, tentam fazer tudo, mas esse tentar para mim não era, né, não era o suficiente. Eu senti que dali eu precisaria
expandir, né, não só a minha consciência, mas principalmente levar adiante projetos em que as mesmas mulheres que viessem não passassem o mesmo problema da minha mãe, né? As pessoas riam dela na rua, né? As pessoas humilhavam ela na rua. Então aí você fala, não, mas nem todas as pessoas têm a sensibilidade, né? Foi o que eu falei, a imagem é poder, né? Então isso me machucava. Eu falo que fazer para ela era, se tivesse feito para mim, não doía tanto. Então, diante disso, eu comecei a ter um olhar, né? Como é que a moda poderia ser feita, né? E o próprio fato de se perder a mobilidade, não conseguia levantar o braço, eu vi que as roupas convencionais, elas não respondiam não só a minha expectativa, mas provavelmente a expectativa, né, de tantas mulheres que anualmente a gente vê um número maior de câncer em mulheres mais jovens. Então, eu ficava pensando, como é a estima de uma pessoa, né? Então, diante desse fato, e aí eu falo que a vontade, né, ela sempre vai encontrar uma necessidade de resposta, né? Uma amiga, a Sandra Teschner, que eu agradeço muito, me chamou para um evento, né, para arrecadar dinheiro para duas, ela é madrinha, né, de duas crianças que precisariam trocar prótese. E eu me coloquei à disposição, né? Mas sem imaginar o que meu futuro... Mas isso já na faculdade eu já vinha, sabe? Especulando. Mas assim, as pessoas não dão atenção quando a dor não é nela. Sim. Né? E aí eu percebi, bom, a dor não é nelas, mas não precisa chegar nelas. Vamos começar a divulgar. E nesse evento, o que aconteceu? A Sandra me apresentou e apareceu quem? Né? A Belle Palma, linda, maravilhosa, né? Minha homenagem eterna. Eu acho que o céu deve estar... Nossa, deve estar vibrando, né? Tá ela, minha mãe, né? Tá Simone Urbano, tá até minha cachorrinha, né? Eu acho que falo nessa pandemia foi... Em 1 ano e meio eu falo que foi catastrófico, né? Nesse sentido de perdas, né? Então, o que acontece? Com esse encontro dela, ela falou, olha, eu estou coordenando, né, o curso de moda inclusiva e eu gostaria muito de conhecer seu trabalho e, quem sabe, você não criar um curso. Eu sabia que já havia existido uma turma anterior, né? Eu falei, olha, eu vou, mas eu não quero saber o conteúdo anterior. Falei, vou criar do zero dentro daquilo que eu via do que tinha passado, né? E aí a secretária Célia Leão, que foi da época, né, uma graça com o doutor Ricardo, me deram essa oportunidade junto com a Belle Palma, né, de desenvolver o curso Negócios da Moda Inclusiva, né, e também a moda inclusiva no processo criativo, porque aí é diferente, né? Quando a gente fala em moda inclusiva, a gente não está falando com especificidades. Sim. Né? A gente não está falando de uma moda terapêutica, né? De se colocar o cinza, né? A cor, todos têm que ficar com a cor clarinha, verde terapêutica. Não, nós estamos falando de pessoas que querem estar belas em todos os lugares. E isso e deve ser uma prática em que não haja limitações, nem das pessoas que criam, né? Principalmente, né? E do mercado de aceitar isso, né? Então, assim, isso foi antes da pandemia. Então, nós fizemos viagens para poder, né, para poder divulgar esse trabalho. Eu sei que foi um sucesso, né? Eu tenho várias alunas que você as conhece, né? Quero mandar um beijo para Fernanda Melari, para Dalva, né? Da Fêmina Aura, para Grace, né? Pessoas tão queridas, né? E hoje o doutor também Marcos da Costa, que lidera também de uma maneira, né, muito profissional, mas que ainda não abriu esse olhar. Porque o que a moda faz, né? A moda inclusiva, ela te projeta num patamar em que todos se elevam. E desculpa te interromper, Imagina. A moda inclusiva, muitas pessoas acham que moda inclusiva é só para as pessoas com deficiência, mas não é. Não. É para todo mundo, não é, Andréia? Sim, a moda inclusiva, ela
ela não permeia um estado físico, porque assim, nós não somos permanentes. Nós nascemos criança, nascemos bebês, e até a nossa, né, a nossa idade adulta, nós vamos ter, vamos dizer assim, diversos tipos, né, vamos falar assim, pode ter um acidente, pode ter uma doença, pode vir a uma questão genética. Então, assim, nós somos muito frágeis diante, né, de um cenário que você não sabe o que é a sua vida, né? No Brasil, a cada hora, 3 pessoas perdem a perna. Então, para você ver como isso é um dado que leva em conta, né, da questão da pessoa, não, eu faço, eu aconteço. Não, né? Na vida a gente não faz, acontece. Agora, se isso acontecer, o que nós vamos dar? O melhor para a pessoa, né? Nós vamos deixar a melhor construção, a melhor dinâmica para que as pessoas tenham independência, autonomia e principalmente autoestima, né, Ana? Que isso que é importante, né? Sim. Então, isso é o que mais dá valor. Por falar nisso, o IBGE aponta que 45 milhões de brasileiros têm algum tipo de deficiência. Isso representa 25% da população brasileira, um número extremamente alto, não é? Como essa questão se relaciona ao seu posicionamento com a moda? Bom, a gente imagina então que 1/4 da população, e aí esses dados não só são do Brasil, mas também são dados mundiais, que a gente sabe que 1/4 da população mundial hoje tem algum tipo de deficiência. Sim. Isso sem a gente imaginar nas sequelas que pós-pandemia as pessoas tiveram, isso sem contar que a população adulta está cada vez mais envelhecendo, graças a Deus, né? Então, quando a gente fala nisso, a gente imagina que o cenário de inclusão, de diversidade, enfim, né, ele já entra para um patamar de equidade, né, independe de cor, de pele, de raça, né, de comportamento, daquilo que você, né, se programa diante da vida, a gente sabe que esse número é muito maior, né, e que essa falta de controle, de se imaginar, né, de se criar ainda moda num cenário perfeito, como se fosse, né, numa bolha de vidro em que todos são felizes e tudo dá certo, nós sabemos que isso não existe, né? Então, se pensar na moda, né, no sentido, é o que eu falei, as pessoas estão envelhecendo, nem todas conseguem abrir e fechar um botão, né? Então, assim, não conseguem colocar uma calça. Sim. Então, aí eu falo o seguinte, essa modelagem que está, né, colocada há 100 anos, né? Será que ela não deve ser revisitada? Será que minha calça não deve ser aberta também pelas laterais, pelas costas e pela frente ao mesmo tempo? Né? Então, assim, o que isso pode ocasionar? Um número maior de pessoas que podem ter uma habilidade em poder vestir aquilo. Então, assim, sair desse comum do que se pensa hoje, né, numa modelagem tradicional, né, e dar vazão para que as pessoas, então, se repensar aviamentos, né, botão nem sempre ele é bem-vindo, né, eu preciso ter um movimento, e as pessoas sabem, a partir dos 60 anos, 70, e a população, graças a Deus, está envelhecendo, né, então, assim, hoje 70 anos são jovens, né, eu particularmente, eu acho, as pessoas de 70, para mim mesmo, idoso é a partir dos 95, antes, para mim é tudo jovem, né? Então, assim, pessoas que hoje fazem faculdade, né, que têm sonho em fazer pós-graduação, ou seja, a vida continuou, só que essa vida continuar, ela precisa do quê? Ela precisa ter atributos que respondam para que ela possa estar em ambientes sociais que façam jus, né? E a moda é um desses fatores, né, de ter um local em que ela troca o blazer sozinho, né, então assim, se pensa, né, então nas aulas a gente conversou muito sobre isso, né, quando estava à frente da secretaria, né, então assim, o que pode ser colocado como, nem novidade, mas mudar o que eu falo, né, é uma metanoia, né, é uma mudança de estado mental, eu preciso mudar toda uma mentalidade para criar uma cultura em que a roupa é valorizada, mas existe um coração que pulsa dentro dela. E pulsa com alegria, né, com dor, num processo natural da vida.
mas que ela possa ser, né, não fala tanto, né, de ser o piloto da sua vida, né? Então, como você vai ter um aviãozinho se você não consegue nem entrar? Então, assim, isso é o tipo de habilidade que eu, particularmente, eu não acho mais só um processo de discussão, sabe, Ana? Porque, assim, muitas marcas pegaram isso como campanhas publicitárias, né, para se tornarem visíveis ao mercado como, né, como promissoras para a inclusão. E, na verdade, não foram, né, porque você não vê isso na prática. E essa prática, ela não precisa ser, sabe assim, alarmada, ela não precisa estar estampada, olha, inclusão, é isso. Ela tem que ser de forma natural, leve, né, que as pessoas incorporem isso ao dia a dia de uma forma para ela entender que se ela tem alguma especificidade naquele momento, né, ela é a velha história, né? A pessoa, ela não é deficiente, né? É uma pessoa com deficiência, né? Então, é uma diferença, né? Bom, nesse contexto, André, a gente pode dizer que esse mercado da moda está sempre em adaptação. Ele é mutável, né? A gente tem que levar que a moda, ela é sempre um registro daquilo que estamos vivendo socialmente, culturalmente, né? Moda é política também, né? Então, assim, nós vimos a própria primeira-dama, né, do Trump, vestindo uma roupa sóbria, né, com um chapéu Bolter. Então, muitos falaram a questão de julgar a imagem dela. O que menos tinha que ser julgado naquele momento é a roupa, porque lá ela estava com uma figura política. Então, nós temos tantas vertentes hoje, né, que eu falei para você, do processo de criação, em que todo jovem gosta disso, cartela de cor, desenvolver, colocar, né, as suas expressões artísticas, né, colocar os seus amores, as suas dores através de um desenho de uma roupa, né? Mas tem um mercado que também anseia com que as pessoas comprem cada vez mais, porque esse é o mecanismo, né? Se vocês falarem assim, mas eu quero parar de comprar, existe uma vertente que agora busca nos brechós, né, revisitar esse passado saudosista, né, elencar aqueles, né, as grandes criações dos grandes estilistas que foram, até os designers, costureiros, né, que foram do período, para poder fazer um negócio, né? Então, a moda está atrelada à sustentabilidade, né, a questões socioambientais, né, a questão mesmo de se repensar o ser humano diante, né, desse pertencimento. Então, a moda, ela engloba a diversidade, a moda engloba, né, só que ao mesmo tempo que ela engloba, eu falo que o século XXI, ela está mais excluindo do que englobando, né? Porque a imagem que se passa ainda continua sendo de figuras que são figuras em que nós sabemos que é o inacessível, né? Então, mulheres macérrimas, né? Mulheres altas, então, que vivem uma vida, foi o que eu falei, numa redoma de vidro. E as pessoas querem, né? Elas querem, principalmente o jovem, quer criar. E aí vem as coleções autorais, as assinaturas, né? Então, o mercado em si, ele sempre vai estar mutável. Então, eu falo que o único que não vai acabar no mundo é a moda, né? Porque o fato, né, aliás, o que é moda? Né, ela surge em 1453, né, por uma curiosidade, em 1453 com o Duque de Borgonha. Então, o Duque de Borgonha, né, uma figura que naquele período era uma figura nobre, né, passou a conhecer tecidos, né, imaginar que a rota mercantilista vai trazer, né, para os novos, né, para os novos membros daquele local condições em que pudessem também ter o mesmo acesso que ele. E isso passaram a copiar o Duque de Borgonha. O Duque de Borgonha, muito desconfortável com a situação, passou a criar outras roupas. E nesse mecanismo que nasceu a cópia, né, de você copiar, criar e copiar. Né? Então, para a gente imaginar que a moda tem o contexto político também. A moda é uma forma de expressão política. Né? E você acha que a inteligência artificial terá influência na moda e também na moda inclusiva? Sim,
A inteligência artificial, ela entra porque ela vai antecipar imagens e construções de uma maneira em que eu possa simular o mundo real. Eu estava lendo uma reportagem a semana passada, exatamente, né, de um escritor, falando sobre o que a moda, né, a inteligência artificial vai trazer. Ela vai simular tanto o mundo real que no futuro as pessoas irão se confundir do que é real mesmo, né, do que ela vive através da internet, né? Então, assim, a gente vê um apego muito grande de você mudar, de você criar um corpo, de você hoje gravar e estar com outra pessoa, mas no mundo inclusivo, os protótipos, hoje a gente tem um exoesqueleto, né? E isso é uma forma que nos anos próximos, provavelmente, né, isso vai estar mais acessível às pessoas, né? Os olhos biônicos, né? As roupas com uma inteligência em que você tenha as informações através, né, da sua roupa. Isso já tem tecidos inteligentes, né? A gente tem o dry fit, que a gente já está acostumando com o bom, né? Uhum. Então a gente tem os fios, né, da Emana, que são fios com aloe vera, né? Existem já mesmo peças, né, que já fazem leitura se a pessoa tem câncer ou não na mama. Então, assim, é um mercado que eu falo que a inteligência ela vai agregar muito no sentido positivo, né? A gente tem que sempre trabalhar o lado positivo, em questão, por exemplo, da perda de uma perna, né? De você criar um desenho especial, assinatura de algum artista, sabe? Então, assim, é que eu falo, né? A moda ela tem que trazer esse lado da beleza, né? Trazer esse lado, não é do faz de conta, mas de que tudo flui de uma maneira como Deus fez, né? E essa perfeição, eu falo que nós somos imperfeitos, a beleza é imperfeita, mas o único que é perfeito é Deus. Bom, legal. Andréia, você já disse que a beleza mora na imperfeição. Isso. Com base nisso, como aqui a moda pode prever tendências para todos os setores comportamentais sem que isso gere discriminações? Primeiro criar campanhas em que você não precisa elucidar, né? Eu falo, eu era criança nos anos 80 e eu lembro muito das campanhas da Benetton, né? A Benetton colocava pessoas brancas, albinas, negras, todas juntas, né? Mas não fazia nenhum tipo de, né? Não nomeava aquilo uma situação em que precisava. Ela queria normalizar, né? Então, eu falo que a moda, ela passa a normalizar quando você chama as pessoas, né, para que façam parte, né? Então a pessoa, o fato de estar na cadeira de roda, né, o fato de estar com cabelo ou sem cabelo, né, o fato de repente perder o olho, perder uma perna, né, mas que ela tenha o ambiente social que seja convidativo, né, que a receba de uma maneira em que a moda possa ser prestigiada, né, e não colocar títulos, né, de não colocar foco, olha, estou fazendo isso. Por quê? Porque a questão de se trabalhar com a moda inclusiva, a diversidade, é não fazer assistencialismo. Eu acho que não fazer de coitadismo, de fazer, olha, deu tudo errado, olha, coitado, olha o sofrimento. Todos vão ter algum tipo de sofrimento. O que a gente tem que pegar é colocar essas pessoas num palco em que elas tenham uma beleza, em que elas possam exercer exatamente essa autonomia de escolha da peça, escolha, sabe? Ter um carro que ela possa dirigir. Então a gente fala, por isso que eu falo, é uma metanoia, é uma necessidade de se repensar em tudo. Então é menos, né? É menos fazer propagandas, né, enunciando, e muito mais a leveza de se tornar uma normalidade. Você é sócia proprietária da empresa Beauty Poder, que promove treinamentos, mentoria e gestão de conteúdo. Como a moda pode ajudar na construção de um mundo melhor e justo para todas as pessoas, independente das diferenças que são inerentes à própria vida? Bom, a gente tem que imaginar que isso é uma cadeia, né? E como toda cadeia, eu preciso pensar que isso é desde o fio, né? Desde quem planta, né? Desde quem colhe, desde quem vai trabalhar na fiação. Então, pensar que existe mão,
né, mão de obra para fazer isso que precisa, né, ser valorizada, e a gente fala que isso não é só uma questão no Brasil, né, e a gente vê as polêmicas em relação às grandes marcas, de se usar a mão de obra escrava ou não, né, mas também imaginar que quando você cria, né, independente de você ter uma visão sua de mundo, você tem que imaginar que aquilo vai impactar milhões de pessoas, provavelmente com a imagem ou com a linguagem subliminar que existe, né? Porque toda peça ela tem uma linguagem velada, né? Aquilo que eu quero mostrar, né? Então, se eu estou com uma roupa mais estruturada, eu quero que as pessoas me vejam com uma certa, né? Com uma certa autoridade, né? Se eu estou com roupas mais fluidas, então que isso é a favor ou não, né, do ser humano em si, é o posicionamento dele em relação, né, de como deve-se usar uma peça. Mas imaginar que nesse contexto, quando a gente cria, né, além desse impacto que eu tenho, eu vou criar nessas gerações que vão utilizar essa marca, né, vai ser criado um conjunto de valores, né, e esses valores podem ser positivos, né, depende de tudo como é esse encaminhamento. Então, a gente vê as marcas hoje, né, revendo a questão dos trabalhadores, de como eles estão trabalhando, né, e isso não é uma questão simplesmente né, você fala, mas o que isso tem a ver a moda? Tem, porque são vidas, né, são vidas que estão trabalhando no fio, que aquele fio vai se transformar no tecido, e aquele tecido vai ser costurado para alguém, vai ser modelado e vai ser desenhado. Então, a gente imaginar que é um sistema, né? Então, e nesse sistema, eu tenho que criar esse pertencimento às pessoas, né? Mas também gerar uma estima em que cada um procure a sua autenticidade, de você criar os seus próprios grupos, né? A gente sempre tem essa questão, né, de ser reconhecido, de ser pertencente. Então, mostrar que a beleza, ela pode estar em todas as idades, em todos os níveis, né? Mas tem dificuldade. Todos os processos que nós vivemos, ele vai ter algum tipo de diferença. Nós vamos estar num grau de evolução. Eu falo sempre como um jogo, né? Um jogo que você passa de um estágio, você está subindo, mas você tem cada vez mais desafios a viver. Então, entender que, né, mesmo o fato de perder uma perna, né, perder o cabelo, tentar tornar o seu entorno de uma maneira em que eleve todos, né? E não fazer o julgamento, perdeu o cabelo, porque anda disso, né? Então, assim, porque nós sabemos que a Susan Sontag, que é uma escritora, ela fala que a moda ela tem 3 atributos, né? Poder, pudor e status. Mas ela não viveu no mundo que hoje vai ser da inteligência artificial, em que nós vamos ter que, né, as pessoas viraram voyeurs de si próprias, as pessoas gostam de se ver, gostam de externar, né? Então, como é uma pessoa que gostaria de estar externando, não tendo os padrões vigentes, né? Então, a gente sair daquele modelo que existe de uma caixa, né? De uma caixa para que existam vários tipos de caixa. E está tudo bem, né? Eu não preciso diminuir você para eu me elevar, né? Eu acho que é o primeiro passo que a gente tem que pensar na moda e na beleza, né? Que cada estágio, né? Você tem 20 anos, a beleza não é igual aos 50, mas cada um tem a sua beleza. Então, essa questão de comparação, né? De sempre, mas ficou mais velha, usa roupa disso, mas ela não tem vergonha porque ela vai numa praia, ela não tem uma perna. Não, é tirar exatamente todas esses grilos que são criados, às vezes pelas próprias pessoas, de uma maneira natural através do produto, né? As marcas deveriam trabalhar mais isso, essa questão dessa inteligência emocional, né? Nós precisamos ter uma inteligência emocional, porque é muita informação, Ana, mas pouco conhecimento, né? Hoje a gente vive com muito, um fala, outro fala, mas assim, são apenas dados, né? Dados soltos não se gera conhecimento. Então, quando a gente cria esse conhecimento e a marca tem esse poder,
né? Como o próprio Boticário, né? Criando possibilidades de se usar pincéis de uma maneira diferenciada, né? A própria Lancôme criou o aparelho para se passar batom, ou seja, isso, na verdade, são construções que devem compor o mundo atual, né? Que é isso que a gente espera, né? O mundo contemporâneo hoje é muito menos, talvez, se falar, né, no processo egóico, né, de criação, e muito mais externar para que nós tenhamos uma conjunta em nós, né? Nós vamos fazer isso. Você vai criar o seu grupo, eu vou ter meu grupo, e cada um com a sua beleza, com a sua identidade, né, com a sua forma, com o seu volume e com a sua imperfeição, porque todos somos imperfeitos, né? Bom, que pena, gente. Infelizmente, estamos chegando ao fim desse bate-papo, André. Gostaria de agradecer de novo a sua disponibilidade e participação no nosso podcast. E gostaria que você deixasse uma mensagem final para os nossos seguidores. E se você quiser compartilhar suas mídias também. Sim, bom, quem quiser me acompanhar, Instagram, né? Underline, não, né? Arroba Andrea.miron. Vocês vão ver uma fotinho preto e branco, é a minha. Estou aberta a perguntas, né? E principalmente as pessoas que hoje querem, né? E sentem essa necessidade de se falar tanto sobre a moda, né? E pensar que a inclusão, diversidade, a equidade, tudo está dentro da moda. A moda é para todos, né? E a beleza, independente do grau, né, de que você é jovem, que você está, a beleza, ela sempre vai ser um fator de imperfeição, né? Perfeito só Deus mesmo, né? Quero agradecer você, agradecer ao Rotary, a todos que estão nos assistindo, né? O meu muito obrigado, e eu espero que tenha respondido, né, as perguntas de uma maneira em que possa elucidar pessoas para o melhor. Obrigada, Ana. Obrigada, Andréia. Foi um prazer. Obrigada. E obrigada ao Rotary Aclimação. Obrigada. Beijo a todos. Bom, gente, antes de terminar, eu quero agradecer aos nossos apoiadores, que sem eles não tinha esse podcast, né? A Clínica Acreditando, que é a clínica onde eu faço fisioterapia, o Mantovani Mídia e o Shelton Barra Fonseca Advogados. Agradeço de novo a querida Andrea Miron. Foi um prazer. Minha futura afilhada no Rotary. E espero que você tenha gostado do nosso bate-papo. Foi ótimo. E, pessoal, se você gostou, pode compartilhar esses e os outros episódios que estão no YouTube do Rotary com seus companheiros de clube e seus amigos também. E finalizando o Diversicast, veja que nossa geração vive um período de intensas transformações e, por isso, somos todos protagonistas nesse ciclo de humanidade. Daí a importância de potencializar e compartilhar verdades essenciais e experiências. Mesmo porque, como disse William Cohen, a diversidade é a tapeçaria da vida. E a inclusão é o fio que une a todos. Vamos seguir fazendo a nossa parte, ajudando a criar a magia do Rotary e um mundo melhor. Um beijo a todos e até o próximo Diversicast. Diversicast, apresentação de Aninha Fonseca.